Eu começo com a história do dia. Não poderia ser diferente, uma história que embrulha o estômago de qualquer um, uma história que coloca em xeque a questão do ser humano, do que ele é capaz de fazer. A história é sobre essa jovem e o filho dela. Ela apenas 26 anos e a criança, 4. Esse fato aconteceu em Saquarema, na região dos Lagos. E, é lógico, deixou os moradores aterrorizados. E, a partir do momento em que esse caso foi propagado, divulgado, deixou todos nós boquiabertos. Essa mulher aqui, ela foi presa em flagrante após matar o filho, aquele menininho ali, esganado. Acompanhe na reportagem. A tragédia aconteceu a 5 quilômetros do centro de Saquarema, na região dos Lagos, no bairro Praia da Vila. Ana Clara Santos Braga, de 26 anos, é apontada como a principal suspeita de matar o próprio filho estrangulado. Após o crime, a mulher confessou a autoria por meio de uma postagem nas redes sociais. Na publicação, ela pedia que a polícia fosse acionada, pois tinha cometido um crime. A postagem causou revolta nas redes sociais. Na tarde dessa quarta-feira, dia 7 de agosto, policiais militares, após diligência na cidade, conseguiram capturar e conduzir essa delegacia nacional Ana Clara, que teria matado o próprio filho Caio Lopes, de 4 anos de idade, e que sofria do transtorno do espectro autista. Ana Clara morava sozinha com seu filho e teria, na tarde dessa quarta-feira, o asfixiado e procurado após o fato a mãe, informando que teria matado o próprio filho. De acordo com a PM, militares foram acionados após uma denúncia. Um vizinho que ouviu os gritos conseguiu retirar Theo Braga Lopes, de 4 anos de idade, do colo da mãe. Ele chegou a levar a criança para uma unidade hospitalar, mas infelizmente já chegou sem vida. A mãe teria tomado o filho dos braços dela, acionado vizinhos que presenciaram também a Ana Clara confessando a prática do crime e, numa tentativa de socorrer a criança, levaram para o posto de saúde. Entretanto, ela já teria ido a óbito, pois não tinha pulso, estava cianótica. Segundo a Polícia Civil, foram encontrados 2 fios na residência que podem ter sido utilizados no crime. O celular dela foi apreendido como parte da investigação. A polícia informou que a mulher teria confessado à mãe e 2 vizinhos que matou a criança. Em sede policial, ela não deu detalhes a respeito do crime. Os familiares já prestaram depoimento. E segundo o delegado que está investigando o caso, o laudo com o resultado da morte ainda não foi divulgado pelo Instituto Médico Legal. O laudo deve ficar pronto em até 30 dias para ser enviado para a polícia. De acordo com os vizinhos, a criança era portadora do transtorno do espectro autista. Ana Clara participava de um grupo de mães atípicas, mas que não conseguia atendimento para o filho. Casos como o da reportagem têm ocorrido cada vez mais. É imprescindível que estejamos atentos aos nossos amigos, aos nossos familiares, às pessoas próximas a gente. Qualquer sinal de desequilíbrio ou algum outro problema, é importante que esses amigos, esses familiares, peçam ajuda às autoridades, para que fatalidades como essa não mais ocorram. Em uma das postagens na rede social, mães informaram que ela estava tendo problemas e se afastou do grupo de mães de crianças atípicas. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde de Saquarema informou que o suporte médico para crianças com necessidades especiais é complexa. Envolve uma equipe multidisciplinar que seja de extrema capacitação. A Prefeitura, em nota, também informou que vai tentar ao máximo corrigir as deficiências que existam. Uma análise detalhada dos serviços de saúde do município foi iniciada, buscando melhorias que garantam o suporte necessário às famílias. A Polícia Civil informou que a mulher suspeita passará por uma audiência de custódia nesta sexta-feira. Agora, você observou, né? De um lado, uma criança inocente com transtorno do espectro autista, necessitando de tratamento, de acompanhamento. E do outro, uma pessoa tão doente quanto. Essa é a grande verdade. Uma pessoa com surtos frequentes, segundo relatos de familiares, uma pessoa que
apresentava um comportamento depressivo, segundo as amigas do grupo de crianças autistas, ou seja, as duas pessoas necessitando de atendimentos urgentes. Mas isso não aconteceu e o que nós vimos agora foi o pior fato possível. Vou começar com o Hugo Soares, ele tem informações ao vivo sobre esse caso. Boa noite para você, Hugo. Oi, Alexandre, boa noite para você, para todos que nos acompanham no RJ Record. Alexandre, o sepultamento, né, desse pequeno Caio de 4 anos aconteceu no distrito de Sampaio Correia, em Saquarema. Aconteceu na tarde de hoje, contou com a presença de amigos e familiares. Também durante a tarde, a Polícia Civil esteve no local do crime e já fez a perícia. As investigações agora continuam nesse sentido. Mas para falar sobre toda essa questão, inclusive, né, a que crimes essa mãe pode responder, a gente está aqui agora com o advogado Murilo Nunes. Boa noite, Murilo. Poder passar informações para a gente. A dúvida inicial, essa mãe, da forma como aconteceu esse crime, como que a justiça entende que ela pode responder? Boa noite, Hugo. Inicialmente, ela vai ser investigada, está sendo investigado um possível crime de homicídio qualificado. Eventualmente, se for identificado certo distúrbio por parte da investiganda, se ela, no momento do crime, ela não tinha consciência da ilicitude, o processo principal pode ser suspenso e ela sofreu uma medida de segurança, que é a chamada absolvição imprópria. No caso, um elemento já foi encontrado pela polícia, que foram 2 fios que estavam ali durante, né, a perícia. Já a primeiro momento da investigação foi encontrado esse objeto. Isso pode indicar uma premeditação, e juntando a isso também, tem a questão dela já ter ido para a rede social logo depois e ter informado que teria matado o próprio filho. Como que isso acaba envolvendo na investigação? Ainda é uma fase bem embrionária dessa investigação, né? Não podemos apontar de fato o que ocorreu nessa cena desse crime, mas essa confissão, vamos dizer assim, em rede social, em uma primeira vista não pode ser considerada, né? Porque tem que verificar se de fato foi ela que escreveu e há de ter uma confissão formal para poder concluir que de fato foi ela que cometeu o crime. Você também está atuando aqui na OAB Campos como presidente da Comissão, né, de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente. Essa criança, ela é do espectro autista. Ela está no espectro autista e queria entender agora de que forma a sociedade deveria abraçar essa família, né, para que situações como essa acabem não se repetindo. Com certeza. Lá na nossa comissão a gente tem trabalhado bastante o tema sobre o espectro autista e de todos os psicopedagogos que vão lá, terapeutas que vão lá palestrar, eles informam que o tratamento não pode ser só com a criança em si, tem que ser com toda a família, porque toda a família precisa estar preparada para receber essas crianças com o espectro autista. Além de otimizar o tratamento do autista, toda a família tem que estar preparada para também, nos momentos de surto, nos momentos de crise do infante, saber lidar com essas situações. Você falou a questão do surto, né? Esse surto psicótico que muitas pessoas alegaram antes que ela teria tido, esses depoimentos podem corroborar a favor dela, vamos dizer assim, para poder ter uma diminuição de pena, ou realmente isso não acontece? Não, diminuição de pena, a gente não pode falar em diminuição de pena nesses casos, porque de fato, por mais que esteja em surto, aí ela deve receber a medida de segurança, que não é como se fosse uma pena, ela ficaria internada num período proporcional como se condenada fosse. Entendi. Obrigado, tá, Murilo? Alexandre, a gente, né, vê com um caso como esse, né, de uma criança, né, e também perceber que a mãe estava doente. Até você estava falando sobre isso, né, antes de a gente entrar aqui ao vivo, e realmente é um caso de se pensar, tentar entender o que de fato está acontecendo. Obrigado, Murilo, mais uma vez. Alexandre? Obrigado, Hugo Soares, obrigado
ao advogado aí que esclareceu muito bem, né? E tirando qualquer dúvida nossa, mãe e filho precisavam de tratamento. Uma pessoa que tem um filho com espectro autista, ela também precisa ter um acompanhamento para lidar com a situação que todos nós sabemos que não é uma situação tão fácil, dependendo do grau, tá? Ela precisava desse atendimento, mas, segundo informações, nem o filho, nem ela recebiam. E o pior aconteceu. Nós vamos continuar acompanhando esse caso, porque, sem dúvida alguma, vai ter desdobramento. Amanhã vai ter audiência de custódia, a justiça vai decidir, tá, o destino dela, se vai continuar presa ou não. E você, tenha certeza, vai estar muito bem informado aqui na Record Interior RJ.